Biossegurança em serviços de saúde. Unidade 1. Tópico 3. Riscos profissionais. Este é um resumo detalhado tópico por tópico em audiobook. Se deseja acessar o resumo completo da disciplina para impressão ou leitura, o link estará na descrição deste vídeo e da playlist. Lembramos que este canal é independente e não está vinculado a nenhuma instituição de ensino. Portanto, considere nos apoiar tornando-se membro, adquirindo o resumo da disciplina ou fazendo uma doação. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com sua turma. Bons estudos! Doenças infecciosas. Germes ou micróbios são organismos minúsculos que podem causar doenças, visíveis apenas sob microscópio. As doenças infecciosas, ou transmissíveis, resultam de agentes biológicos como vírus, bactérias ou parasitas, que podem ser transmitidos por diferentes vias, como fecal-oral, respiratória ou por contato sexual. Exemplos incluem vírus causadores de hepatite, sarampo e HIV, além de bactérias responsáveis por doenças como tétano e meningite. Os principais grupos de organismos infectantes incluem protozoários, fungos, vírus e bactérias. Essas doenças podem ser transmitidas de pessoa para pessoa por diferentes formas, como ar, contato físico, secreções ou alimentos contaminados. Além disso, mudanças demográficas, ambientais e sociais facilitaram o surgimento de novas doenças e o retorno de algumas já erradicadas, como a cólera e a dengue. A falta de prevenção e cura para muitas dessas doenças representa um impacto significativo na saúde pública, aumentando a importância da biossegurança, especialmente nas áreas de saúde. Nos serviços de saúde, os ambientes frequentemente são considerados insalubres, com diversos agentes infecciosos. A biossegurança é essencial para controlar esses riscos, com medidas preventivas específicas baseadas nos comportamentos dos agentes infecciosos e nas práticas dos profissionais de saúde. Essas medidas evitam a transmissão de doenças através de contato com a pele, alimentos contaminados ou partículas no ar. Alguns casos de infecção ocorrem devido a acidentes de trabalho, ressaltando a necessidade de cuidados técnicos e práticas de biossegurança. Os organismos infectantes, como bactérias e vírus, têm grande capacidade de desenvolvimento e reprodução em diferentes condições, causando infecções no hospedeiro. Esse processo pode provocar reações fisiológicas, como a produção de toxinas, levando a alterações no organismo do hospedeiro. Essas infecções resultam em sintomas como febre, dor, vermelhidão, inchaço e rigidez nas articulações, com variações de acordo com a infecção e o tipo de agente causador. A infecção ocorre quando o agente patogênico encontra uma porta de entrada no organismo, como feridas abertas, vias respiratórias ou sistema digestivo. A infecção pode afetar diferentes partes do corpo, como as articulações, dependendo da bactéria ou vírus envolvido. Entre as infecções mais graves estão aquelas causadas por estafilococos, Haemophilus influenzae e bacilos gram-negativos, que afetam principalmente crianças e jovens, além dos gonococos, causadores da gonorreia. Tipos de doenças infecciosas e parasitárias. As doenças infecciosas e parasitárias profissionais são causadas pelo contato direto com substâncias alergênicas, irritativas e tóxicas produzidas por plantas e animais, como poeiras, pelos, pólen, esporos e picadas. Trabalhadores da agricultura e da saúde, como aqueles em hospitais e necrotérios, estão particularmente expostos. Zoonoses, doenças transmitidas de animais para humanos, incluem carbúnculo, dengue e leptospirose. Trabalhadores em ambientes silvestres, como na silvicultura, pesca, abatedouros e indústrias alimentícias, também estão vulneráveis. Essas doenças podem ser causadas por vírus, bactérias, fungos, protozoários e outros micro-organismos. Tuberculose. A tuberculose é uma doença que afeta vários órgãos, principalmente as vias aéreas inferiores, causada pelo bacilo de Koch. Estima-se que 1 bilhão de pessoas no mundo tenham tuberculose, com 8 milhões de novos casos anuais e 3 milhões de mortes. A transmissão ocorre pela inalação de secreções de pessoas infectadas, principalmente em ambientes aglomerados. Sintomas incluem tosse, falta de ar, expectoração e hemorragias. Fatores como má alimentação, falta de higiene e tabagismo favorecem a doença. A prevenção é feita com a vacina BCG,
aplicada ao nascer, e o tratamento com antibióticos é eficaz, porém, exige adesão total e acompanhamento médico. Carbúnculo. O carbúnculo, ou antraz, é uma zoonose causada pelo Bacillus anthracis e pode se manifestar nas formas cutânea, pulmonar e gastrointestinal, com complicações como meningite e septicemia. A doença ocorre globalmente, com casos isolados e, ocasionalmente, epidemias. A exposição ao bacilo ocorre em atividades industriais, agrícolas e laboratoriais, especialmente pelo contato com pelos, lã, couro e ossos de animais, como carneiros, bois e cavalos, principalmente de regiões da África e Ásia. A forma cutânea, responsável por 90% dos casos, causa pústulas necróticas que podem evoluir para septicemia. A forma respiratória é associada à inalação de material contaminado, e a forma gastrointestinal resulta de ingestão de produtos contaminados. A prevenção inclui higiene adequada, descontaminação de materiais, vacinação de trabalhadores em risco e uso de EPIs. Brucelose. A brucelose é uma zoonose causada pelas bactérias Brucella melitensis, B. abortus, B. suis e B. canis, transmitida ao homem pelo contato com animais infectados, suas secreções, carcaças ou pela ingestão de leite e derivados contaminados. O período de incubação pode variar de 5 a 60 dias, com sintomas surgindo entre 2 a 3 semanas após a exposição. A doença é comum em atividades como abatedouros, frigoríficos, ordenha e produção de laticínios, sendo considerada uma doença profissional. Seus sintomas incluem febre, mal-estar, fadiga, mialgia, dor lombar, cefaleia e alterações em ossos, articulações e outros órgãos. A prevenção envolve o consumo de leite pasteurizado, eliminação de animais infectados, uso de EPIs adequados e boas práticas de higiene pessoal. Leptospirose. A leptospirose é uma zoonose causada por uma espiroqueta do grupo Leptospiraceae, com sintomas como icterícia, hemorragias, anemia, insuficiência renal, comprometimento hepático e meningite. A recuperação costuma ocorrer em 3 a 6 semanas, e o período de incubação varia de 3 a 24 dias. Os roedores são os principais reservatórios, com outros animais, como bovinos e caprinos, também atuando como portadores. A transmissão ocorre pelo contato com água ou solo contaminados com urina de animais infectados, sendo rara a contaminação por sangue ou tecidos. Trabalhadores expostos a águas contaminadas ou dejetos de animais, como em minas ou esgotos, estão mais suscetíveis. A doença pode se manifestar de forma leve, como uma gripe, ou de forma grave, com danos ao fígado e rins. Prevenção inclui o uso de EPIs adequados e medidas de controle de roedores. Tétano. O tétano é uma doença aguda causada pela neurotoxina do Clostridium tetani, encontrado no solo, especialmente em locais com adubo animal, espinhos, galhos, águas putrefatas e objetos contaminados como pregos enferrujados. A bactéria sobrevive por anos no ambiente e entra no corpo humano através de cortes, feridas, queimaduras ou lesões perfurantes. A transmissão ocorre principalmente por fezes de animais, como equinos. Trabalhadores em áreas como agricultura, construção civil, mineração e saneamento estão expostos a riscos, especialmente em acidentes de trabalho. O período de incubação varia de 4 a 50 dias, com sintomas iniciais como contraturas e dores musculares, seguidos de rigidez muscular. A prevenção é realizada por meio da vacinação. Psitacose, ornitose, doença dos tratadores de aves. A psitacose, também conhecida como ornitose ou doença dos tratadores de aves, é causada por clamídias e transmitida por aves como periquitos, papagaios, pombos e canários, através de suas fezes secas que se espalham no ar. O período de incubação varia de 1 a 4 semanas, e a transmissibilidade pode durar semanas ou meses. A doença se manifesta com sintomas como cefaleia, febre, mialgias, distensão abdominal, diarreia, e pode evoluir para pneumonia, bronquite, otite e sinusite. Não há vacina disponível, e as medidas de controle incluem educação em saúde, eliminação de aves infectadas e desinfecção dos locais afetados. Dengue. A dengue é uma doença febril aguda causada por flavivírus, transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. O período de incubação varia de 3 a 15 dias.
Os sintomas incluem febre alta, cefaleia intensa, dor retroocular, mialgias, artralgias, vômitos, anorexia e, às vezes, fenômenos hemorrágicos e aumento do fígado. A prevenção foca no controle do mosquito transmissor, saneamento ambiental, eliminação de criadouros de larvas e o uso de inseticidas nas áreas infestadas. Febre amarela. A febre amarela é uma doença febril causada por flavivírus, transmitida pelos mosquitos Aedes aegypti, febre amarela urbana, e a hemagogos, febre amarela silvestre. O período de incubação é de 3 a 6 dias, e a transmissibilidade ocorre 24 a 48 horas antes do surgimento dos sintomas. A doença pode variar de formas leves a graves, com sintomas como febre, calafrios, cefaleia intensa, dor lombar, mialgia, anorexia, náuseas, vômitos e hemorragias. A forma grave pode causar disfunção de múltiplos órgãos. A prevenção é realizada por meio da vacinação, que oferece proteção de quase 100%, sendo administrada em dose única, com reforço a cada 10 anos para pessoas em áreas endêmicas. Hepatites virais. As hepatites virais são inflamações do fígado causadas por diferentes tipos de vírus, com formas agudas ou crônicas. A hepatite viral A é transmitida pelo contato fecal-oral, através de mãos sujas, água ou alimentos contaminados. Ela é comum em ambientes como escolas e unidades de saúde, com surtos frequentes. A hepatite B é transmitida pelo sangue, esperma e saliva, principalmente por transfusões, uso de agulhas e seringas contaminadas, ou relações sexuais. Já a hepatite C tem transmissão predominante pelo sangue, e também por relação sexual. A hepatite D, que ocorre principalmente na Amazônia Ocidental, está associada ao vírus da hepatite B, e pode causar uma forma grave chamada febre negra de Lábrea, com evolução rápida e letal. A manifestação clínica das hepatites virais inclui sintomas como febre, anorexia, náuseas, dor no lado direito do abdômen, icterícia e hepatoesplenomegalia. A prevenção para hepatite A e E envolve controle sanitário, cloração da água e práticas de higiene, além da vacinação para o vírus A. Para as hepatites B e D, a vacinação é fundamental, especialmente para grupos de risco como profissionais de saúde, usuários de drogas e homossexuais masculinos. No caso da hepatite C, a principal medida preventiva é evitar o compartilhamento de seringas e usar preservativos. Doença pelo vírus da imunodeficiência humana, HIV. A doença causada pelo vírus da imunodeficiência humana, HIV, é um distúrbio da imunidade, caracterizado por infecções oportunísticas, doenças malignas como sarcoma de Kaposi e linfoma não Hodgkin, e disfunções neurológicas. A transmissão ocorre por meio de secreções como esperma, sangue, leite e derivados, além do uso compartilhado de agulhas contaminadas, transfusões ou de mãe para filho durante a gestação. A infecção pelo HIV pode se manifestar de diferentes formas. No grupo 1, a infecção aguda ocorre de 3 a 6 semanas após a exposição, com sintomas como febre, artralgia e diarreia, durando até 2 semanas. No grupo 2, a infecção é assintomática e pode durar em média 10 anos. No grupo 3, a linfadenopatia generalizada persistente por mais de 3 meses. No grupo 4, surgem sintomas como febre, emagrecimento, diarreia e manifestações neurológicas, além de doenças infecciosas e neoplasias. As principais formas de prevenção incluem o uso de preservativos e o cuidado com instrumentos perfuro-cortantes, que devem ser descartáveis ou esterilizados. Dermatofitose. Dermatofitose é uma infecção micótica que afeta a pele, unhas e pelos, causada por fungos dermatófitos. Trabalhadores expostos a condições de temperatura elevada e umidade, como em cozinhas, ginásios e piscinas, estão mais propensos a desenvolver a doença. As lesões variam de acordo com a área afetada, podendo ocorrer em tronco, membros, inguinal, couro cabeludo, rosto, pés, mãos e unhas. A imunoterapia é pouco eficaz na prevenção, e atualmente a vacina apenas para gado na Europa. Para prevenir a dermatofitose, trabalhadores devem ter condições adequadas de trabalho, uso de EPIs como luvas e botas, e facilidades para a higiene pessoal. Candidíase. A candidíase é uma infecção causada pelo fungo Candida,
principalmente a Candida albicans, transmitida por secreções da boca, pele, vagina e dejetos de portadores ou doentes, além da transmissão vertical durante o parto. A doença pode ocorrer em trabalhadores que lidam com longas imersões das mãos em água ou irritação mecânica, como lavadeiras, cozinheiras e trabalhadores de limpeza. As lesões geralmente aparecem nas mãos, entre o terceiro e quarto dedos, e nos pés, entre o quarto e quinto dedos, causando coceira e dor. A candidíase também pode ser associada a condições como diabetes, AIDS e uso de antibióticos. O controle envolve tratamento precoce, desinfecção de artigos contaminados, evitando o uso excessivo de antibióticos e cuidados específicos com cateteres. O empregador deve garantir a adequação das medidas de controle de risco ocupacionais e promover a saúde conforme o PPRA, NR9, e PCMSO, NR7. Paracoccidioidomicose, blastomicose sul-americana, blastomicose brasileira, doença de Lutz. A paracoccidioidomicose é uma micose causada pelo fungo Paracoccidioides brasiliensis, transmitida por inalação de conídeos presentes em poeiras em ambientes quentes e úmidos. A infecção pode ser assintomática inicialmente, com foco pulmonar primário, e depois se espalha. Trabalhadores agrícolas ou florestais em áreas endêmicas estão expostos ao fungo. A forma cutânea afeta a face, especialmente nas junções mucocutâneas, formando úlceras lentas e necrose. As formas pulmonares predominam em adultos e as digestivas em jovens, causando diarreia ou constipação. No Brasil, há registros de casos associados à AIDS. O tratamento precoce é essencial para evitar complicações. Malária. A malária é transmitida pela picada das fêmeas do mosquito Anopheles, que se infectam ao picar indivíduos contaminados. A transmissão ocorre principalmente em áreas rurais e semi-rurais, mas também pode afetar periferias urbanas. O risco de malária é reduzido em altitudes superiores a 1.500 metros. Os mosquitos têm maior atividade à noite, especialmente ao entardecer e ao amanhecer, e a transmissão ocorre principalmente dentro das habitações, mas também ao ar livre. O mosquito sobrevive em regiões com temperaturas médias entre 20 a 30 graus Celsius e alta umidade. A infecção pode causar febre, calafrios, dor de cabeça, rigidez no pescoço e, em casos graves, coma. Para prevenção individual, recomenda-se o uso de mosquiteiros, roupas protetoras, repelentes e telas em portas e janelas. Medidas coletivas incluem drenagem, saneamento e eliminação dos criadouros dos mosquitos, além de controle da vegetação aquática. Leishmaniose. A leishmaniose é uma zoonose transmitida pela picada de insetos flebotomíneos do gênero Lutzomia, que pode se manifestar de forma cutânea, benigna ou cutâneo-mucosa, mais grave. O período de incubação varia de 2 semanas a 12 meses, com média de 1 mês. Trabalhadores agrícolas e florestais em áreas endêmicas estão mais expostos, assim como profissionais em laboratórios. O controle da doença envolve diagnóstico precoce, tratamento adequado e redução do contato homem-vetor, com o uso de roupas protetoras, repelentes e mosquiteiros. Em áreas de risco, recomenda-se distância entre residências e florestas, evitando desequilíbrios ambientais. Vigilância sanitária. A vigilância sanitária, desde as primeiras cidades na antiguidade, tem sido uma preocupação constante da humanidade. Embora os processos de contaminação não fossem compreendidos, já se sabia que a água e os alimentos poderiam ser fontes de propagação de doenças. À medida que as populações começaram a se concentrar em cidades, o problema da saúde pública tornou-se mais complexo, o que levou ao surgimento de especialistas focados no estudo da água, alimentos e remoção de lixo. No século XVII e XVIII, na Europa e no Brasil, as ações de vigilância sanitária começaram a se estruturar, inicialmente com a preocupação de controlar epidemias e a propagação de doenças como a febre amarela. O Brasil teve seus primeiros registros de ações sanitárias de prevenção e controle de doenças no século XVII, durante a epidemia de febre amarela no Porto de Recife. Em 1889, a regulamentação dos serviços de saúde dos portos foi criada para prevenir a chegada de epidemias e facilitar o comércio seguro. No século XX, o Brasil passou a organizar ações de vigilância, prevenção e controle de doenças transmissíveis,
com a coordenação do governo federal. Programas de saúde nacional foram estabelecidos para controlar doenças como malária, febre amarela, peste, tuberculose e lepra, principalmente em um contexto rural, onde os serviços de saúde eram escassos e concentrados nas áreas urbanas. A vigilância sanitária no Brasil evoluiu no século XIX e XX, com a criação da Polícia Sanitária para regulamentar profissões, combater o charlatanismo e realizar o saneamento das cidades. Isso envolvia fiscalizar o comércio de alimentos, embarcações e cemitérios, visando evitar a propagação de doenças. Com a Constituição de 1988, a saúde foi reconhecida como um direito fundamental, e o Estado passou a ter o papel de prover essas condições. A Lei nº 8.080, de 1990, expandiu a definição de vigilância sanitária para incluir ações que visam eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde, intervir em problemas sanitários do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços relacionados à saúde. Essa nova definição de vigilância sanitária ampliou seu campo de atuação, permitindo que a prática interferisse em diversos fatores determinantes do processo saúde-doença, como as condições socioeconômicas e ambientais. Embora o conceito de vigilância sanitária tenha se expandido, suas funções ainda incluem as antigas atividades de fiscalização, licenciamento de estabelecimentos e aplicação de penalidades, funções associadas ao poder de polícia da vigilância. Porém, a vigilância sanitária passou a adotar também características normativas e educativas, com o objetivo de promover a saúde pública e defender os direitos do consumidor e da cidadania. O fortalecimento das ações educativas foi impulsionado pela Constituição Federal de 1988, que estabeleceu o direito à defesa do consumidor, consolidado pelo Código de Defesa do Consumidor, em 1990. Esse código possibilitou a criação de uma nova relação entre Estado, sociedade e vigilância sanitária, que passou a atuar não apenas no controle de bens e serviços, mas também em garantir a proteção à saúde do consumidor. Medidas como a criação de aquedutos para abastecer as cidades com água limpa e a implementação de locais próprios para o depósito de lixo foram importantes ações sanitárias, visando garantir a higiene e evitar a propagação de epidemias. Com o tempo, as preocupações com a saúde da população e as ações de vigilância sanitária se tornaram mais complexas, e o governo passou a desenvolver uma estrutura mais diversificada para atuar em áreas de saúde pública. A Lei Orgânica da Saúde nº 8.080, de 1990, define a vigilância sanitária como um conjunto de ações para eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde, envolvendo a coleta sistemática de dados sobre doenças, controle de doenças e a promoção de saúde. A vigilância sanitária deve garantir a qualidade dos produtos e serviços, controlando os riscos associados ao consumo de bens e serviços inadequados para a saúde. A vigilância sanitária é parte integrante da saúde pública, com a finalidade de proteger a saúde individual e coletiva. Ela envolve ações educativas, normativas, fiscalizadoras e, em último caso, punitivas. Essas ações são realizadas nas esferas federal, estadual e municipal, de forma hierárquica, conforme a Lei Orgânica da Saúde e outras regulamentações. Historicamente, a vigilância sanitária no Brasil foi inicialmente baseada em um modelo burocrático, centrado no poder de polícia administrativa. No entanto, a partir de 1964, com a nova ordem política no país, a saúde pública passou a adotar uma política centralizadora, o que resultou em retrocessos na área de saúde. Após esse período, surgiram movimentos em universidades e em outras entidades para denunciar a inadequação da política de saúde, que se intensificaram com a realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986. Esse evento foi um marco histórico para a saúde pública no Brasil, levando à criação do Sistema Único de Saúde, SUS, e a uma nova abordagem para a vigilância sanitária. A partir de então, as ações de vigilância não se limitaram a produtos e serviços específicos, como alimentos, medicamentos e cosméticos, e se expandiram para áreas mais amplas, incluindo saneamento básico, saúde ambiental, saúde do trabalhador e o controle de substâncias perigosas e produtos psicoativos. Com a ampliação de seu campo de atuação, a vigilância sanitária passou a incorporar a vigilância epidemiológica e a saúde do trabalhador, criando um conceito mais amplo de vigilância da saúde. Essa nova abordagem integradora envolve o uso da epidemiologia, análises laboratoriais,
educação sanitária e monitoramento das atividades e impactos de práticas industriais e ambientais. A vigilância sanitária, portanto, não é mais uma prática restrita ao controle de doenças transmissíveis, mas se expandiu para promover a saúde pública de forma abrangente, garantindo a qualidade de vida da população. Assim, a vigilância sanitária evoluiu de um controle restrito às epidemias e fiscalização de produtos para uma prática de saúde pública integrada e multidisciplinar, que visa garantir condições de saúde adequadas e prevenir riscos à saúde, abrangendo diversos setores e áreas de atuação, e se tornando um pilar fundamental na promoção da saúde no Brasil. Agência Nacional de Saúde. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, foi criada pela Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, com a missão de regular o setor de saúde suplementar no Brasil, que até então não possuía um padrão de funcionamento adequado. O setor de saúde suplementar passou a coexistir com o Sistema Único de Saúde, SUS, após a Constituição de 1988, que consolidou a saúde como um direito público. O sistema de saúde brasileiro se desenvolveu a partir da Previdência Social, iniciada com a Lei Eloy Chaves em 1923, que criou caixas de aposentadorias e pensões, que além de aposentadoria e pensões, também financiavam serviços médico-hospitalares para trabalhadores e seus dependentes. Atualmente, o setor de planos e seguros de saúde no Brasil é um dos maiores do mundo. A ANS, vinculada ao Ministério da Saúde, tem como responsabilidade a regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades relacionadas à saúde suplementar. A agência atua para promover a defesa do interesse público, regulando as operadoras de planos de saúde e suas relações com prestadores de serviços e consumidores, além de contribuir para o desenvolvimento das ações de saúde. A ANS possui autonomia administrativa, financeira e política, com poder normativo, decisório e sancionador sobre serviços, contratos e produtos relacionados à saúde suplementar. A agência tem como objetivos garantir a cobertura assistencial integral aos consumidores, regular as condições de ingresso e operação das empresas do setor, garantir a continuidade dos serviços contratados, integrar o setor ao SUS, controlar abusos de preços e fiscalizar o mercado de saúde suplementar. Entre as competências da ANS estão o controle da qualidade dos serviços oferecidos pelas operadoras, a expedição de normas e padrões econômicos, e a integração das informações com os bancos de dados do SUS. A ANS também adota medidas preventivas e regimes especiais para fiscalizar e corrigir falhas nas operadoras de saúde, como cidadania ativa e o olho vivo. A fiscalização e regulação ajudaram a aumentar a visibilidade dos problemas no setor, podendo ser auxiliada por órgãos como o PROCON e outras iniciativas de autorregulação. Leitura complementar. Clonagem humana. O avanço das técnicas de biologia molecular e engenharia genética permitiu a clonagem de embriões humanos, um processo antes restrito à ficção científica. Em 2001, a criação do primeiro embrião humano clonado gerou controvérsias em várias partes da sociedade, incluindo governos, líderes religiosos e cientistas. O objetivo declarado da clonagem era terapêutico, visando o uso de embriões para tratar doenças incuráveis. No entanto, essa tecnologia também suscitou o temor de que a clonagem reprodutiva, a criação de seres humanos idênticos a outros, pudesse estar mais próxima do que se imaginava. Existem duas abordagens principais na clonagem humana: a clonagem reprodutiva e a terapêutica. Na clonagem reprodutiva, o embrião clonado seria implantado no útero para desenvolvimento completo, criando um ser humano idêntico ao doador da célula somática. Já a clonagem terapêutica visa produzir células-tronco a partir de embriões para tratamentos médicos, como a cura de doenças degenerativas ou lesões graves. A técnica de clonagem usada envolve a substituição do núcleo do óvulo por um núcleo de célula somática adulta, criando um embrião com a mesma constituição genética do organismo doador. A clonagem terapêutica, portanto, se foca na criação de células-tronco para a regeneração de tecidos e cura de doenças, enquanto a clonagem reprodutiva visa a criação de um ser humano completo. Além das células-tronco embrionárias, as células-tronco adultas, já encontradas em órgãos como sangue, placenta e cordão umbilical, têm sido utilizadas com sucesso no tratamento de doenças como leucemias e distúrbios do sistema imunológico,
como a AIDS. No Brasil, existem vários grupos de pesquisa trabalhando com células-tronco adultas, inclusive com as células do cordão umbilical, buscando expandir suas aplicações terapêuticas. A clonagem humana para fins reprodutivos, no entanto, enfrenta ampla oposição, sendo considerada uma violação da dignidade humana. A clonagem reprodutiva é vista como uma ameaça ética e moral, com muitos especialistas, incluindo organizações internacionais como a Unesco, condenando-a como uma prática inaceitável. A clonagem terapêutica, por outro lado, recebe mais apoio, pois seu objetivo é terapêutico e poderia oferecer avanços significativos no tratamento de doenças graves e degenerativas. A Lei de Biossegurança do Brasil, em vigor desde 1995, proíbe a clonagem de embriões humanos para qualquer finalidade, considerando-a um crime punível com até 20 anos de prisão. No entanto, há projetos em andamento no Congresso Nacional para fortalecer essa proibição, buscando evitar ambiguidades legais e disputas judiciais. A clonagem de células humanas levanta questões profundas sobre os limites técnicos, éticos e religiosos desses experimentos. Se, por um lado, há consenso sobre a proibição da clonagem reprodutiva, grupos conservadores defendem a proibição total, incluindo a clonagem terapêutica, enquanto outros acreditam que os benefícios da clonagem terapêutica, em termos de cura e qualidade de vida, superam os riscos. O caso da ovelha Dolly, o primeiro mamífero clonado, gerou muitas discussões sobre a viabilidade e segurança da clonagem. Dolly foi clonada em 1996, e sua experiência inicial foi considerada um marco. No entanto, Dolly desenvolveu doenças precoces, como artrite e problemas pulmonares, o que levantou preocupações sobre os efeitos da clonagem em seres vivos. Esses problemas foram interpretados como um possível sinal de envelhecimento precoce, o que adicionou incerteza sobre a segurança da clonagem, seja para fins reprodutivos ou terapêuticos. A morte de Dolly em 2003, após complicações de saúde, suscitou mais dúvidas sobre os efeitos a longo prazo da clonagem, indicando que os riscos ainda são desconhecidos. Embora a clonagem tenha o potencial de revolucionar a medicina, sua segurança e eficácia não são garantidas, e os experimentos com clonagem de seres humanos, seja para reprodução ou para terapias, continuam a ser um tema controverso e cheio de incertezas científicas e éticas. Por fim, a clonagem humana permanece um campo altamente regulado e debatido, com um equilíbrio delicado entre os avanços tecnológicos e os limites éticos da ciência. O futuro da clonagem humana, seja para fins reprodutivos ou terapêuticos, dependerá de como a sociedade lida com essas questões complexas, enquanto cientistas e legisladores continuam a explorar as possibilidades e os riscos dessa tecnologia. E assim terminamos a unidade 1 de Biossegurança em Serviços de Saúde. Antes de partir para o próximo vídeo, não esqueça de fazer sua inscrição no canal e deixar aquele like maroto. Considere nos apoiar tornando-se membro, adquirindo o resumo da disciplina ou fazendo uma doação. Os links estarão na descrição. Compartilhe este vídeo com sua turma e indique este canal para que ele possa crescer e trazer ainda mais conteúdo. Bora pra cima e bons estudos!